Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Palavra do Senhor está em Isaías 63. Com certeza você já marcou aí, já está pronto para ler esta palavra conosco, acompanhando. Quem tem a tradução da CNBB, página 964, Isaías 63, de 7 a 9, diz-nos assim o Espírito Santo por meio desta palavra. É Ele quem põe nos nossos lábios esta oração, porque toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e ela serve para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos construir. Um homem atento à palavra de Deus, um homem que tem intimidade com a Sagrada Escritura, é um homem diferente, é um homem mais completo, mais maduro, é uma pessoa mais sábia, mais inteligente, é uma pessoa mais esperta para as coisas essenciais da vida, porque a Sagrada Escritura, ela dá uma sensibilidade espiritual, dá para a pessoa uma capacidade de perceber as coisas que sem a inspiração de Deus ela jamais perceberia. E isso faz toda a diferença para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter uma qualidade de vida diferenciada, para a gente realmente ser feliz. Porque o que traz felicidade ao coração do ser humano não são as coisas, mas é a relação que ela mantém com Deus e com os irmãos. Uma pessoa pode não ter nada, mas se o seu coração está em paz com Deus e com os outros, ela tem felicidade. A pessoa pode ter tudo, mas se ela não está em paz com Deus, em paz com os outros, em paz consigo mesma, nem todo o dinheiro deste mundo é capaz de satisfazer. Esta graça, a palavra de Deus nos dá. Então vamos nos aproximar dela com confiança, com reverência, com amor, com devoção. Ela diz assim: quero lembrar os benefícios do Senhor, celebrar os louvores do Senhor, porque tudo, preste atenção, porque tudo o que fez foi em nosso favor. Pela grande bondade com a casa de Israel, quando a beneficiou em sua ternura e em sua imensa misericórdia. Ele disse: eles são de verdade o meu povo, filhos que jamais hão de me renegar. Ele se tornou para eles um salvador em todas as aflições. Não foi alguém mandado ou um mensageiro, foi Ele mesmo, o Senhor, que em pessoa o salvou. Por puro amor e compaixão, Ele os libertou, pegou e carregou por aqueles tempos tão distantes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta manhã de oração, eu quero lembrar com você os benefícios do Senhor na minha vida e na sua vida. Quantas coisas maravilhosas. E se a gente acha que são poucas, é porque a gente não tem vezes Deus preservou a sua vida. Quantas vezes Deus te inspirou para mudar, colocou dentro do seu coração aquela vontade de ser diferente. Quantas vezes, por uma intuição do Espírito Santo, você acertou. Você tinha que fazer uma escolha, e ali no momento em que você estava com você mesmo, dentro de você surgiu uma certeza, uma intuição, e olha, foi certinho, foi em cima. Tanto que você ficou impressionado e disse depois para você mesmo, para os outros: nossa, mas me veio na hora uma certeza. Será que é uma coincidência, um acaso, uma simples sensibilidade para as coisas? Ou seria esse Deus amoroso que falou ao seu coração no momento daquela escolha? Em quantos momentos Deus protegeu você? Protegeu fisicamente, protegeu emocionalmente, preparando você para as durezas que viriam. Eu quero hoje, neste dia, lembrar os benefícios do Senhor para comigo.
para com a minha vida, aprendendo a lembrar e a cultivar dentro de mim, dentro de nós, coisas boas, porque a gente transborda aquilo que a gente cultiva dentro de nós. Quando nós cultivamos em nós bons sentimentos, boas palavras, quando nós realizamos boas leituras, tem tanta coisa boa para se ler ainda, né? Porque aí também vai aparecendo aquelas literaturas que, Deus nos perdoe, né? Vamos falar a verdade, mas ainda tem muita coisa boa para ler. E como uma boa história tem o poder de curar os nossos corações. Uma boa história cura o coração da gente. E a gente vai se enchendo de coisas boas com uma boa leitura. Um bom filme que a gente vê, termina, você está inspirado, você quer conversar, você quer partilhar aquilo que você interpretou daquilo. Uma cena que você vê na rua, uma pessoa que sai de si para ajudar a outra. São todas coisas boas que nós vemos e que ficam guardadas dentro de nós. E quando nós vamos cultivando estas lembranças, nós transbordamos essas coisas boas. Como também quem cultiva o que é mal, quem fica lembrando o que é mal, quem assiste o que é mal, quem lê o que é mal, vai transbordar coisas más. Uma coisa que Deus tem me ensinado a fazer é proteger as minhas emoções, porque todos nós somos emocionalmente acessíveis. Todos nós somos emocionalmente frágeis, todos sem exceção. Eu sou, você é, e quem diz assim, eu não sou, porque eu sou uma pessoa assim, com o coração mais resistente, protegido, esse é o que mais precisa de ajuda. Porque isso daí não é proteção, isso tem nome, é calo. Já se feriu tanto, que o coração ficou calejado, ficou endurecido. Aí pode dizer, mas essa é a minha verdade, a minha realidade. Eu fui machucado mesmo, mas agora eu estou protegido. Só que esse calo no coração, ele nos protege de sermos feridos, mas ele também nos torna insensível ao amor dos outros. Que preço alto a se pagarem. Para não sentir mais nenhuma dor, eu me privo de experimentar o amor. Isso é infernal, isso é triste demais. Isso leva ao desespero, isso causa depressão. Não vale a pena, pelo medo de se ferir, fechar o coração ao amor. Como é que a gente protege as próprias emoções? Cultivando em nós a lembrança do bem. É a gente se antecipando a uma coisa que vai nos acontecer e que pode ser ruim, e pensar, se eu lá for agredido desta maneira, eu já estou esperando esta agressão, porque eu sei que ela pode acontecer. Não é ser negativista, é ser realista. Eu não vou me deprimindo, eu vou me preparando. Eu digo, eu estou indo para esta reunião, eu estou indo para esta conversa, pode ser que as coisas não soem bem para o meu lado, e eu sei que se ali eu for atacado, vai ser fulano que vai me atacar. Eu já imagino o que ele vai dizer. Então, se você já imagina, você prepara primeiro o seu coração para que aquele golpe não o afete. E segundo, você prepara uma boa resposta, não para devolver a agressão, mas para desfazer aquele momento de angústia, de conflito, de aflição. Se você chega ali preparado, a pessoa te agride, você não devolve, você deixa sumir aquela agressão, deixa ela cair no vazio. Como uma pessoa que está ali num ringue, a hora que a outra dá o golpe, ela não bate de volta, mas ela se desvia. Aquele golpe se perde no ar. A pessoa que deu o golpe vai ficar atordoada, porque não pegou. Mas você não vai ser ferido, porque você soube se desviar, você teve jogo de cintura. É uma maneira da gente proteger as nossas emoções. E a gente faz isso amparados por uma lembrança. Até aqui me protegeu o Senhor. Nesta conversa Deus não vai me abandonar. O Senhor está comigo. E a gente começa a lembrar os bons feitos de Deus na nossa vida. O nosso coração se fortalece. A gente tem paz. A gente suporta o baque.
É a lembrança do bem que Deus nos faz, que nos dá força e segurança para suportar longas e dolorosas lutas. Ninguém na vida escapa de passar por lutas. Você já travou inúmeras, só que algumas são mais longas. Concorda? E aliás, no momento em que a gente está no meio da luta, parece que ela não acaba. Às vezes segundos de discussão parecem eternos e acompanham a gente pelo resto da vida. Às vezes você trocou palavras com uma pessoa por 1 minuto e há anos você não esquece isso. Não é verdade? Aquilo fica dentro de nós como um peso e a gente vai suportando aquilo. A gente suporta lutas no dia a dia, mas algumas delas são mais longas e dolorosas. E se na hora desta luta, na hora deste trabalho, porque é trabalhoso enfrentar essas situações, se a gente não estiver amparado pela lembrança de tudo que Deus já fez por nós, a gente se sente só. É a lembrança do bem que Deus nos fez que nos dá naquela hora a força para suportar as lutas mais longas e mais dolorosas. Quantas situações eu e você já suportamos, nós suportamos com facilidade, com alegria no começo de nossa caminhada. Porque ali estava muito claro na nossa mente, estava fresquinha a experiência que a gente havia feito de Deus. E quando a gente está tomado de amor, nossa, o amor nos dá asas. Uma pessoa que ama, mais ainda, uma pessoa que se sente amada, ela pode tudo, ela é capaz de tudo. O amor dá a nós uma força extra-humana. O amor dá pra gente uma força sobrenatural. E quando a gente vive aquela experiência que nós dizemos assim, olha, eu tive um encontro pessoal com Deus. Eu sei que as pessoas descrevem isso de muitas maneiras, mas para mim a grande maneira pela qual a gente identifica que a gente teve um encontro pessoal com Jesus é que nós ficamos cheios do amor de Deus. A gente se sente a pessoa mais amada deste mundo. E dentro de nós existe uma força naquele momento, uma força sobrenatural, que a gente tem que ir até com calma, não é? Porque a gente acredita que a gente pode mudar o mundo. Porque existe uma força imensa dentro de nós. Quem experimentou esse encontro pessoal com Deus entende perfeitamente do que eu estou falando. Quantas situações difíceis, insuportáveis, impossíveis nós enfrentamos com facilidade, com alegria, quando nós tivemos nosso encontro pessoal com Deus, porque nós estávamos cheios do Espírito Santo. Quando a gente fica cheio do Espírito Santo, gente, nós podemos ir aonde nós jamais acreditaríamos que nós conseguiríamos chegar. O que enfrentaram os primeiros cristãos? O que enfrentaram aqueles que estavam mais perto de Jesus? Porque a gente pensa ali só no benefício, né? Quem conviveu com Jesus, quem ouviu o som da sua voz, quem viu de pertinho ali os milagres, não é? Lá em Caná da Galileia, Jesus estava com os discípulos quando ele transformou água em vinho. Eles estavam na festa. Eles eram discípulos, estava ali uma rodinha. Sabe quando você vai numa festa que fica aquelas mesas? Família tal, família do fulano de tal. Tinha uma mesa lá que era Jesus e os discípulos. Eles eram amigos, eles estavam juntos. Não estava assim, um para um lado, outro para o outro, Jesus para um lado. Eles estavam lá, contando história, rindo, brincando, era festa. Nosso Senhor usava a gente a ver de todos os momentos para instruir, para ensinar. Mas você não tenha dúvidas de que Jesus foi plenamente humano e como um homem de verdade, ele se alegrava, ele brincava. E ali no meio da conversa, chega Nossa Senhora e diz, olha, a gente está com um probleminha aqui. Acabou o vinho da festa. E acabou o vinho, então acabou a festa. O casamento vai começar mal. O que você pode fazer? Jesus vira para Nossa Senhora e diz, olha, a minha hora ainda não chegou. Mas a mãe sabia o filho que tinha.
E não parou nessa resposta. Ela já nem pediu de novo, porque uma pessoa de oração, ela sabe que a primeira vez que ela pede, quando ela pede com fé, o seu pedido já está nas mãos de Deus. Ela virou as costas e foi a quem interessava, virou para os empregados e disse: façam tudo o que Jesus lhes disser. E aí os que estavam lá não só viram, mas participaram do milagre. Eram as talhas que eles encheram. Os empregados, os discípulos estavam vendo. Foi a água que eles colocaram lá que se transformou em vinho. Eles estavam ali e tocaram de perto este milagre. Quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente fica pensando: que privilegiados, hein? Você já imaginou o privilégio daquele homem paralítico, que os 4 amigos tiveram que tirar o telhado da casa e desceram aquele paralítico em cima de Jesus? Jesus olha para aquele homem e diz: os teus pecados te são perdoados. Você ouve isso da boca do próprio Deus. E depois ele dizer: eu sei que você está entrevado, que é paralítico, mas não é mais, era. Pega a sua maca, levanta daqui, volta para sua casa. E aquele homem passar no meio de tudo. Todo mundo sabia que ele era paralítico, entrevado. Que graça, não é? Só que nós esquecemos que os discípulos que tocaram nisso, que viram de perto esses milagres, que conviveram com Jesus, eles enfrentaram muitas e muitas e muitas injúrias. Quantas tribulações eles sofreram. Perseguições, castigos, cadeia, açoites. Foram perseguidos pelo próprio povo, foram perseguidos pelo povo estrangeiro. Muitos deles levados à morte por seguir a Jesus. Foram sofrimentos sem conta, até os seus bens eram confiscados. Mas eles fizeram tudo isso sem perder a alegria. Você olha para uma pessoa alegre, você pensa: não tem problemas. Aí alguém chega e te conta: o que? Não tem problemas? Você não sabe as tribulações que esse homem já enfrentou, que essa mulher já enfrentou, as pessoas da família que ele já perdeu, como ele foi passado para trás, enganado. Essa pessoa faliu porque é boa demais, acreditou em alguém que a passou para trás. Mas por que ela fez isso? Ela não processou, ela não colocou essa pessoa no pau. Não, ela preferiu abrir mão. Ela escolheu ser generosa com essa pessoa. Conviveu, foi amiga durante tanto tempo, não quis colocá-la na cadeia. E você fica sem entender os sofrimentos daquela pessoa. Perdeu tudo o que tinha, mas você olha para ela, é uma pessoa alegre, porque é uma pessoa de Deus, porque sabe que tipo de tesouro está juntando. Se enfrentamos isso, se enfrentamos dificuldades, tribulações, e muitas vezes enfrentamos diretamente por causa da nossa fé, da nossa religião, porque você se engana se você pensa que religião no nosso país não tem assim uma perseguição civil, não é uma perseguição declarada contra a religião. Mas hoje os valores do cristianismo são combatidos dia e noite, a começar pela família. A família é um valor que está sendo combatido. Hoje em dia a gente vê em questão aí a própria liberdade daqueles que têm fé de usarem os seus símbolos religiosos. Preceitos que a pessoa vive, que nós vivemos há milênios. Hoje, cada vez mais, há uma ameaça de que se tenha que calar esses valores. Isso é um tipo de perseguição. Mas e as que acontecem dentro de casa? Quantas esposas, às vezes, são agredidas até fisicamente pelo seu marido, porque são fiéis a Deus, porque não querem abrir mão de ir a uma missa, porque não querem abrir mão de ir a um grupo de oração. Quantos filhos, para sair de casa, têm que todos os dias, com lágrimas nos olhos, suplicar aos pais que deixem? Quantos pais aguentam o deboche dos filhos, porque são pessoas religiosas, são pessoas de oração? E olha, como é doloroso no momento da dor, porque você acabou de ser enganado, mentido, traído, ou você acabou de perder alguém especialíssimo para você, alguém que é carne da sua carne. Aí chega uma pessoa do teu lado e te diz: eu não entendo,
Você é uma pessoa tão de oração. Como isso foi te acontecer? Onde é que está o seu Deus? Você acha que isso não é uma forma de perseguição? De combate ao que se acredita? Se nós enfrentamos isso por causa de Deus, nós podemos ter uma certeza: nós estamos no caminho. Porque ninguém que seguiu Jesus pôde segui-lo sem a sua cruz. A vida com Jesus é uma vida feliz, e o final a gente já sabe. Termina com a ressurreição. Você vai ressuscitar um dia. Eu vou ressuscitar um dia, e eu creio firmemente nisso. Creio ao ponto de apostar a minha vida inteirinha. Aqui nesta mesa, as pessoas que você vê, nós não somos apresentadores de programa de televisão, nós somos missionários. Nós apostamos toda a nossa vida nesta causa que é a do Evangelho. E por causa dessa aposta que nós fizemos, dessa entrega que nós fizemos, aí sim, nós somos apresentadores de um programa de TV que evangeliza. Aí nós fazemos um programa de rádio por causa da evangelização. Aí nós compomos uma música para levar Deus aos corações. Aí nós escrevemos aquilo que um dia nós experimentamos. Muitas pessoas dizem assim: engraçado, as coisas na Canção Nova têm um teor diferente. Parece que os livros falam da vida da gente, conversam conosco. A música entra dentro da alma da gente, transforma a gente. Você sabe por quê? Porque antes dela ser cantada, antes do livro ser escrito, ele foi vivido, foi experimentado, foi sofrido, foi suportado e foi vencido. As nossas canções cantam as vitórias, não as nossas, as vitórias de Deus na nossa vida. Quando a gente diz: olha, escute que eu vou lhe dar um testemunho, esse testemunho não é o meu testemunho, eu não falo de mim, eu falo daquele que em mim fez maravilhas. Crer em Deus é a gente suportar tudo isso sem perder a paciência. Crer em Deus é a gente se valer dos recursos deste mundo, dos recursos desta terra, sem a Ele se apegar. Porque a causa da nossa tristeza é que nós somos muito apegados. Nós somos apegados à imagem que nós temos, à imagem que os outros têm de nós. Nós somos apegados ao carro que a gente comprou, à casa que a gente construiu, ao cargo que a gente galgou. Agora eu tenho tal cargo. A gente acha que a gente vale pelo cargo que tem. E é só a gente que pensa isso. A gente é muito apegado até às pessoas. Quantas mães sofrem e entram em depressão porque o filho casou e foi embora? Ué, como que a felicidade do filho pode ser a depressão da mãe? Apego. Estava apegado, criou o filho para ela. Aí o menino foi embora, com justa razão, fez mais do que bem, ele está certo, era direito dele. Ela sofre, ela entra em depressão. Quantos pais ficam tristes e deprimidos porque viveram a vida inteira para poder criar os seus filhos e depois dizem com desgosto: poxa vida, eu dei tudo para criar os meus filhos, agora ninguém me ouve. Eu quero que eles façam isso, eu quero que eles façam aquilo, mas cada um seguiu o seu destino. Os nossos filhos não são nossos, nem a eles nós devemos nos apegar. Posso ir um pouquinho mais longe? Nem ao marido e nem à esposa nós devemos nos apegar, porque sacramento é comunhão. Quando eu me caso com alguém, eu entro em comunhão com essa pessoa, mas eu não sou dono dela. Tanto que a pessoa é livre. Se querendo romper com a fé, ela quiser ir embora, você não pode segurar. Você não tem recursos para isso. Ela simplesmente decide e vai embora. É a maior prova que nós temos de que nós não somos donos da pessoa. O que é um casamento? É a união de duas liberdades. Eu quero estar ao seu lado para sempre. E o outro responde dizendo: eu também quero estar ao seu lado para sempre. O que é o casamento? É a união de dois desapegos. Porque uma pessoa apegada, ela não é feliz e ela ainda faz infeliz o outro que está com ela. É quando a gente se desapega que nós podemos nos colocar a serviço do outro. Serve melhor dentro de um casamento, ama mais e faz mais o outro feliz quem é mais desapegado de si.
Porque a pessoa que é muito apegada, ela quer a outra em função dela, em serviço dela, e isso vai destruindo, vai tirando o brilho do casamento. Nós somos felizes à medida em que nós nos valemos dos bens desta terra, sem nos apegarmos a esses bens. E crer em Deus é estar disposto até mesmo a perder esses benefícios por causa dele. Por causa de Deus, a gente abre mão de muitas coisas. A nossa pobreza aqui na Canção Nova, muitas vezes as pessoas tentam entender o que é essa pobreza. A nossa pobreza é a capacidade de estar sempre à disposição para fazer o que Deus quer, que nem sempre é o que a gente quer. Às vezes você tem um plano tão diferente, mas você sente que Deus está te pedindo outra coisa. E aí, para acabar de vez com o negócio, Deus ainda toca no coração de alguém que é uma autoridade sobre você para manifestar a vontade dele e te pedir e te enviar. E aí você muda de trabalho, você vai fazer uma coisa que você antes não fazia, que você não queria fazer, e você poderia dizer não, mas porque você é uma pessoa de Deus, disposta a fazer o que Deus quer, acreditando que Ele sabe melhor o caminho do que você se empobrece da sua vontade e diz: por Deus eu faço, por Deus eu quero. Crer em Deus é estar disposto até mesmo a perder os benefícios que nós temos por causa dele, os nossos confortos, na certeza de possuir uma riqueza muito melhor e mais durável, que a vida eterna. É por isso que nós não devemos agir na nossa vida movido pelas nossas paixões, porque é muito fácil a gente se mover pelas nossas paixões. Santo Agostinho, ele dizia que nós nos movemos não pelos pés, mas pelos nossos sentimentos. Olha que sério isso, hein? São os nossos afetos que nos movem. Santo Agostinho dizia: nós nos movemos não pelos nossos pés, mas pelos nossos afetos. Porque quando uma pessoa quer muito uma coisa, nem que seja se arrastando, mas ela vai lá. Se uma pessoa não quer algo, ela pode ser a pessoa mais saudável deste mundo. Não tem quem arraste a mim, porque ela não quer, ela não deseja. Por isso que é tão perigoso quando nós agimos movidos pelas nossas paixões. Porque o que são as nossas paixões? São os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos. Para você entender o que é a paixão, vou usar duas expressões, não é? Márcio está apaixonado pela Eliette. Você entendeu o que significa essa palavra paixão? Não tenho dúvida de que você entendeu. A outra palavra é: nosso Senhor Jesus Cristo viveu a paixão por causa de você. Você sabe o que é essa palavra paixão, não é? Quando eu disse do Márcio, estava falando dos afetos dele pela Eliette, que é a esposa dele. Quando eu disse da paixão de Jesus, você entendeu. É do sofrimento. O que são as nossas paixões? São os nossos sofrimentos e os nossos prazeres. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão baseada apenas nos nossos sentimentos, nas nossas paixões, seja assim o prazer ou o sofrimento, não é? Eu quero tanto viver aquele prazer, que aí eu me decido por causa disso. Ou eu quero tanto evitar aquele sofrimento, que eu me decido apenas pensando o que eu preciso fazer para eu não sofrer. Quando nós fazemos isso, quando nós estamos possuídos pelos nossos sentimentos, pelas nossas paixões, nós fazemos tudo errado. Porque a paixão cega. A paixão, sofrimento ou prazer pode nos descontrolar. Eu li um livrinho que falava sobre técnicas de guerra, e ele dizia o seguinte: quando você vence um inimigo, você só pode persegui-lo até certo ponto. Ele dizia: nunca persiga um inimigo descontrolado. A batalha já está vencida, eles ganharam, os outros são em menor número. Olha o conselho de um general sábio: nunca persiga um exército derrotado. E o segundo conselho: nunca persiga um soldado que está voltando para a casa dele. Você sabe por quê?
Porque o cara entra em desespero. E descontrolado, ele sozinho mata um monte. E muitos generais perderam a batalha depois de vencida, porque eles venceram a batalha e quiseram exterminar o inimigo. Só que quando o outro viu que não tinha mais nada a perder, por desespero, por medo do sofrimento e por medo do que poderia acontecer com a sua família, um punhadinho de gente venceu um exército inteiro por causa do desespero. A paixão pode nos descontrolar. Então, não persiga uma pessoa em sofrimento e não se deixe governar pelo sofrimento, pelo medo de não sofrer. Porque tudo bem, neste caso aí, se venceu uma batalha, mas por medo do sofrimento nós podemos destruir quem não está contra nós. Nós podemos fazer inimigos aonde nós não temos. Nós podemos prejudicar pessoas que nos amam. Quando uma pessoa está fora de si, ela nunca age com bom senso. Isso eu nem preciso comentar, porque você já viveu isso, eu já vivi. Se a gente não lembra de ter vivido isso, por a gente ter perdido o bom senso, tenho certeza que a gente lembra por estar junto de alguém que perdeu. E como é triste você ver ali na hora a pessoa acabando com uma oportunidade, destruindo um relacionamento, porque ela está fora de si, de tanta dor. Estou falando da dor, mas a gente pode mudar de novo. Você já viu como uma pessoa apaixonada às vezes fica fora de si? Fica cega. Você está dizendo para ela, não faça isso, vai estragar a sua vida. Você está apaixonada, o outro não. Não adianta. Esse conselho não pega. A pessoa ainda acha que você está contra ela, que você está com ciúme, que você está querendo o homem que ela quer, que você está querendo a mulher que ele quer. Não é? Porque a pessoa está cega por aquele sentimento. Na hora de decidir, é preciso autocontrole. E o que nos vai dar esta força é saber dos benefícios com que Deus nos amparou em todos os momentos. O Senhor se tornou para nós um Salvador em todas as aflições, em todas as horas de sofrimento. E lembrando-nos disso, na hora de tomar uma decisão, mesmo que a gente esteja incomodado pelo medo, mesmo que a gente esteja incomodado por uma paixão, por um prazer, nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê controle, que nos dê sensatez, que nos dê prudência, que nos dê fortaleza. E é preciso dar espaço ao Espírito Santo, que nos faz senhores da nossa sensibilidade. Aqui no Sorrindo para a Vida, a gente sempre começa a nossa oração pedindo a Deus a graça do Espírito Santo, porque Ele vem para nos tornar senhores de nós mesmos, senhores da nossa sensibilidade ferida. O Espírito Santo nos dá têmpera, Ele nos torna ponderados, apesar daquilo que nós sentimos ou sofremos. Ele não tira o sentimento, Ele não tira o sofrimento, mas Ele põe a nossa cabeça no lugar e Ele nos tempera. A gente deixa de ser uma pessoa destemperada, descontrolada, desarticulada. O Espírito Santo, Ele nos ajuda a olhar a vida por cima. Ele nos ajuda a afastar um pouquinho daquela situação, daquele problema, daquela dor, daquele sofrimento. Ele diz, Márcio, vem aqui, sai aí do olho do furacão. Olha de fora, para você ter uma visão de todo. Observa aqui o que você antes estava vendo lá de dentro. Não é diferente esse olhar que você está tendo agora? É muito legal quando a gente viaja, a gente encontra as pessoas que acompanham Sorrindo para a Vida, porque elas veem, você vê aqui o que a gente que está aqui não vê. Então tem comentários que a gente ouve que são tão legais, são tão interessantes. Aí uma pessoa comenta uma experiência que a Paula viveu, uma experiência que o Márcio viveu, uma experiência que a Aline viveu, uma palavra que foi dita. Às vezes eu estava aqui no programa, mas eu não lembro, porque eu não ouvi da mesma maneira que aquela pessoa que estava acompanhando de casa ouviu. Porque a gente aqui está dentro. A maneira de quem está dentro ver é diferente daquele que está fora. Então quando a gente se afasta um pouquinho, a gente consegue ter uma visão, às vezes melhor do que a pessoa que está dentro. Tem hora que Deus precisa nos pegar e nos tirar do calor daquela emoção. Ele precisa nos tirar do meio do conflito para que a gente possa ter uma visão correta, exata do que está acontecendo. O que a gente pode fazer
quando nós percebemos que nós estamos no meio de um problema que escapou das nossas mãos, recorrer ao Senhor, recorrer a esta palavra que diz: o Senhor se tornou para nós um Salvador em todas as aflições. Ele não mandou alguém, Ele não mandou um mensageiro, foi Ele mesmo, Deus, que veio ao seu encontro e salvou você. Mas por quê? Por puro amor e compaixão. Nesta manhã Ele te liberta, Ele te carrega pelo tempo que for necessário, porque Ele te ama, porque o Senhor te quer bem, porque o Senhor se compadece de você. Quando a gente percebe que a situação escapou das nossas mãos, nós precisamos parar. Quando você notou que você perdeu o controle, é hora de parar. Senão, o sangue ferve. E aí tudo que você fizer vai ser no impulso das emoções, e emoção não pensa. Emoção age pelo impulso. Um momento de descontrole acaba sendo causa para muitos dias de vergonha e dá motivo para as pessoas falarem mal da gente. Um momento de descontrole. Parece que quanto mais a pessoa é elegante, quanto mais a pessoa tem compostura, não é? Pior é quando ela perde controle, porque todo mundo estava de olho nela. Aí diz: você viu a Paula? Tão elegante, hein? Que baixaria. Fica mais feio, né? Fica mais feio. Que coisa feia. Então, naquela hora em que você percebe: olha, eu cheguei no meu limite, entregue os seus limites nas mãos de Deus. Para não se deixar dominar pelos impulsos da carne, nós não podemos abandonar o Espírito Santo. Nós não podemos abandonar a coragem de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E coragem quer dizer isso. Coragem quer dizer ter peito para agir com o coração. Coragem. Cor de coração. E esse agir de agir é agir com o coração. É agir com o Espírito. Porque coração aqui é o Espírito. Não um Espírito qualquer, mas o Espírito Santo que nos inflama na nossa vida. Não erra quem decide com o coração. Não com sentimentos, mas com amor verdadeiro. Quando você ama, você pode fazer o que você quiser, que você não errará. Aí, já que eu citei Santo Agostinho, cito de novo Santo Agostinho para a gente terminar. Santo Agostinho, ele dizia: ama e faz o que quiseres, porque quem ama não peca, quem ama não erra. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua graça nos venha por esta palavra, que neste dia de hoje nós possamos celebrar os benefícios do Senhor e cantar os Seus louvores, porque tudo, absolutamente tudo o que o Senhor fez foi em nosso favor. Com grande bondade nos amou, nos beneficiou com a sua ternura, com a sua imensa misericórdia, esperando que nós jamais te reneguemos. Senhor, nós te bendizemos, porque neste momento da nossa vida, o Senhor se tornou para nós o nosso Salvador. Eu te louvo, Jesus, porque com o Teu Espírito Santo, o Senhor está tocando em todos aqueles que estão enfrentando terríveis aflições. E se tornou para eles um Salvador em todas as suas aflições, por puro amor e compaixão. Liberta-nos, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, liberta-nos, Senhor, e enche-nos com Teu amor.